13 de novembro de 2024. Eu considero um dia histórico, porque nós estamos inaugurando o primeiro podcast em sol de corte do Brasil, cujo objetivo é mostrar tecnologias, novidades, trazer convidados, ou seja, muito material para todos vocês. Eu sou Emílio Veiga, fundador da Abrasolda, Associação Brasileira de Sol de Corte. E junto com a Michande, estamos fazendo essa parceria do primeiro podcast em sol de corte. Para iniciar essa jornada, tem aqui ao meu lado o Mr. Cido, que é o fundador da Michande há muito tempo, ele vai contar essa história para nós logo. O Mr. Alexandre, que lidera a parte técnica comercial, e a nossa convidada de honra aqui, a Milene, que é filha também do Mr. Cido, e ela é encarregada, gerencia toda a parte administrativa da Michande. Essa é a equipe, essa é a turma que nós vamos estar com vocês hoje. Nesse primeiro episódio, nós vamos antecipar as conversas que teremos futuramente com muitos convidados, muitas empresas, grandes empresas do setor vão estar aqui presentes como convidados. Normalmente, na maioria dos podcasts, quem vai conduzir o dia a dia vai ser eu e Mr. Alexandre. E vamos receber muita gente que vai demonstrar para nós tecnologias de ponta. Hoje em dia nós temos o laser e em termos de sol, de corte, e nós vamos ter tudo isso para vocês. Meu amigo Mr. Cido, como tudo iniciou na sua vida e como o segmento de gás surgiu? Bem, tenho que começar lá do interior de São Paulo, onde nasci, e aos 12 anos meu pai decidiu vir para São Paulo com minha mãe e meu irmão, na época o Arthur. E com isso, em São Paulo, a gente, depois de instalado, eu estava com 12 anos, como falei, com 13 anos eu iniciei o trabalho de office boy no centro da cidade, na Avenida Casper Libero. Trabalhei, tive lá algum crescimento muito pequeno, mas cresci um pouco enquanto menor. Aos 18 anos, tirei minha carteira de motorista e comecei a me cobrar que eu tinha que mudar a minha vida e a da minha família. Então eu comecei a trabalhar de forma autônoma, com uma caminhonete. Essa caminhonete foi surgindo oportunidades, pois naquela época existia uma venda de um produto que saía bastante, produto barato e que toda dona de casa queria, que era um tapete para pôr na cozinha, para pôr no quarto, enfim. Comecei a vender esses tapetes e descobri que eu poderia montar uma equipe. E com isso eu formei uma equipe, comecei a comprar produtos mais baratos, repassar para a equipe, ganhar uma comissão. Com isso comecei a gerar emprego para essa renda para essas pessoas. E eu aumentei a minha também. E o tempo foi passando, foi fazendo transporte, melhorei o meu sistema de transporte, parei com os tapetes e otimizei o meu sistema de transporte. Até que em determinado momento, isso em 1980, eu fui descoberto, né, por um empresário do segmento de gases do ar, que é o que nós trabalhamos, né? E ele me deu a oportunidade de fazer o transporte e também fazer a venda. A partir daí, tudo comissionado, muito bem. A partir daí... Então você começou em 80 a trabalhar com gases? Com gases. Com gases, ok, interessante. E todo comissionado, eu entregava, vendia e recebia comissão por isso. A partir daí, eu comecei a me tornar um vendedor e fazer o que eu gosto de fazer, que é vendas mesmo, até hoje. E como vendedor, eu consegui desenvolver uma proporção em que chegou um momento que eu falei, eu tenho que abrir um CNPJ para mim e eu tenho que abrir uma empresa, porque o meu foco é crescer,
Meu foco é dar uma vida diferente para os meus filhos, para os meus pais, e uma condição para os meus irmãos seguirem de alguma forma. E assim foi. Abri a Michande em 1987. Foi quando nós abrimos a empresa e aí iniciamos nossa carreira. Na verdade foi o motivo da fundação da Michande, né, pai? Onde você viu que poderia também, além de melhorar a sua vida, colocar uma situação melhor para as pessoas que trabalhavam ali para você. Justamente. Esse foi então o motivo básico da fundação da Michande. Exatamente. Foi essa visão que você teve de um mercado novo que estava surgindo, grande, né, em expansão. Você poderia, com uma empresa própria, você podia realmente atingir uma área bem maior de atuação. Eu sempre imaginei que o nosso mercado de gases seria infinito. Sim. E de fato é. Né? Estamos há tanto tempo e ele só cresce, né? Esse mercado é fantástico. E a gente iniciou esse processo. Para isso, eu teria que escolher um nome. Eu tinha 2 filhos, Milene e Alexandre. Então eu priorizei a Milene, que é um pouquinho só mais velha que o Alexandre. Opa, obrigada. E utilizei as 2 primeiras letras do nome dela, Mi, como nós chamávamos ela carinhosamente, Mi. Mi de Milene. Mi de Milene. Pronto. E aí veio o Xande de Alexandre. O que dominou, tanto no nome quanto na empresa. Muito bem. Alexandre é Xandri, mas aí você tirou o R e ficou Xande. Todo Alexandre é Xande. Aí ficou Michande. Muito bem. Mas vamos lá. Qual foi o processo de transformar essa visão em realidade? E quais foram os seus maiores desafios? Bom, o primeiro desafio, Ah, que eu acho de fato foi o mais difícil e que eu soube conquistar com a graça de Deus, foi conseguir entrar para uma empresa com produtos de qualidade, empresa que está no mundo todo, e com isso fechar um contrato de fornecimento com eles e passar a ter um produto adequado para colocar no mercado, com segurança, com bastante certeza do que eu estava vendendo para o meu cliente. seria uma multinacional, é isso? Uma multinacional. Isso me deu uma credibilidade muito grande com as pessoas que me aceitaram como fornecedor. E eles passaram a ser meus vendedores, porque eles passaram a me indicar. E isso para mim foi muito importante. Então, Mr. Cid, fala para nós, quais foram as pessoas que você chamou para poder impulsionar esse projeto tão bonito que hoje é um projeto de sucesso? Fale para nós. A princípio, 2 pessoas iniciaram comigo. Foi o meu irmão Arthur. Ele ainda não tinha completado 18 anos. E um amigo meu, o senhor Manuel Triani, conhecido como Manolo. Tenho um carinho muito grande por ele. E na sequência, a minha esposa, Sueli, resolvemos, né, que ela poderia estar trabalhando com a gente, e eu usei, para tirar ela da escola que ela tinha, eu usei a seguinte frase. Falei, eu sozinho sou o meio, eu com você seremos 3. E convenci ela a vir a trabalhar. Com isso, ela partiu, passou a cuidar do administrativo, e eu passei a fazer o que eu gosto de fazer, e o que eu me divirto em fazer, vender os meus produtos. E a partir daí, eu passei a fazer a área comercial e ela o administrativo. E aí iniciou-se o crescimento, compra de mais um veículo, contratação de mais gente. Isso em que ano foi? Isso iniciou-se em 87. 87. Quase 40 anos já. Breve. Já vai fazer em breve 40 anos. Beleza. Bom. Em 87 a gente teve essa posição
E a partir desse momento, nossa venda foi aparecendo, foi crescendo, passei a contratar mais pessoas de uma forma que a gente conseguisse não só vender, mas também atender o cliente, fornecer o produto, né? E assim foi sucessivamente por muitos anos. Meu amigo Cido, me fala, então, onde entram a Milene e o Alexandre na história da Michamp? Boa pergunta. Eles meninos ainda, eu achei que uma forma de eu estar muito próximo dos meus filhos era trazer eles para estudar no colégio ao lado da minha empresa, e na sequência eles vinham para a empresa, eles almoçavam na empresa e iniciaram o conhecimento, a Milene fazendo alguma coisinha no escritório, o Alexandre pintava cilindro, se precisasse lavar banheiro, lavava, enfim. E foi pegando gosto pelo negócio e, graças a Deus, hoje são profissionais de primeira qualidade. Ele, na parte comercial, já me bateu há muito tempo. A Milene, no administrativo, me domina por completo. Parece. Também que graças um a professor Deus, desse. A gente vive obrigado. de... E graças a Deus a gente chegou no patamar que está e estamos aí evoluindo e tanto é que estamos fazendo nossa primeira podcast em solda, Certo. segundo você, do Brasil. Do Brasil. Muito bem, mister. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Pois Quando você fala de gases industriais, nesse teu início, que foi maravilhoso, tá? Você atuava com todos os gases, assim, para solda, alguma mistura, as principais. Fala para nós aí. Oxigênio, aqueles que você conhece tão bem. Perfeito. Quando eu abri o fornecedor, eu abri toda a cadeia de produto para atender o mercado. Para minha distribuição. Tá. E eu passei a ter toda a linha: oxigênio, acetileno, argônio mistura, hidrogênio, gás hélio, enfim. CO2, gás carbônico, né? Enfim, o óxido nitroso, toda a linha de gases do ar e o acetileno, que também faz parte, não do gás do ar, mas que faz parte da nossa linha. Uma coisa interessante, e a linha de produtos, que hoje a Michamp, ela saiu, ela tem como base a venda e a distribuição de gases industriais, para solda, até gases medicinais, a outra divisão. Mas você tem a Michamp hoje tem uma força muito grande, impactante no mercado. Ela fornece ao mercado produtos em geral, equipamentos, acessórios, dos mais diversos. Isso começou quando? Logo na sequência. Na sequência? Logo na sequência, eu comecei a vender o básico. O básico. O regulador, o maçarico, bom. O bico de corte, o maçarico de solda, enfim, o básico. E na sequência fui ampliando conforme a necessidade do cliente. E eu ia vendo o que o meu cliente precisa. E eu fui buscando esses produtos e hoje nós temos uma linha muito completa, né? Eu brinco, mas é sério com os meus filhos, que eu não quero que um cliente do nosso segmento chegue no nosso balcão, peça um produto e nós não possamos atender. Então, nós temos algo em torno de 5.000 itens. Que beleza, parabéns. Todo no setor de solda e também aqui considerando que acrescentamos a área hospitalar, nós temos Anvisa, nós temos todas as licenças de funcionamento. Anvisa é quem controla, normaliza a parte dos gases medicinais. Hospitalar, medicinal. Muito bem. Perfeito. Bom. Temos todas as documentações. Na pandemia a gente atendeu muito, trabalhamos dia e noite por conta disso. Enfim, a gente sempre busca
toda a novidade que existir no mercado mundial. O que existir no mundo, no universo, no mundo, nós estamos correndo atrás para que tenha na nossa empresa. Integrar os produtos da Michan. Integrar. Inclusive equipamentos mais pesados para solda e corte. Isso é importante. Agora eu vou fazer uma pergunta interessante para a Milene, para minha amiga Milene e o Mr. Alexandre. O que seu pai representa na vida empresarial de você? E vale para vocês dois. É uma pergunta interessante. Então, nós começamos muito cedo trabalhando e eu acho que essa foi a maior evolução, porque nós tivemos a vida inteira acompanhada de um professor extremamente inteligente. Concordo. E expert. Ele realmente passa e é um cara muito, muito inteligente, muito sábio. E tudo que eu sei hoje, o Alexandre, a gente deve a ele, porque Sim. a nossa vida empresarial é completamente um modelo do que ele nos ensinou. Eu, na parte administrativa, eu sou muito grata à Sueli, que também foi minha professora. Tudo o que eu sei e hoje eu faço, tudo veio dela. Ela me teve esse tempo todo para poder me ensinar. E o meu pai, ele mostra na vida como se leva a vida. Muitas vezes eu com problemas e vou na sala dele e acalma e é sábio em tudo, não só no profissional, mas ele consegue ter uma linha reta assim de como levar a vida de forma mais leve e com tanto problema, porque é um empresário de sucesso. Com certeza sempre tem muitas coisas que Sim. acontecem, muitas dificuldades. E eu acho que a gente pode mostrar isso com a Michande, nascida em 1987, e ela, até hoje, ela possui o mesmo CNPJ de 1987. Então Quase 40 anos. Né? quase 40 anos de um CNPJ. E eu me orgulho muito. É muito orgulho mesmo. Sim. E você, Mr. Alexandre, a que você deve o seu sucesso empresarial? Bom, eu devo a todo o ensinamento do meu pai, tudo que ele passou pra gente, passa até hoje, né? Portanto, Todo dia é uma aula nova, todo dia aprendizado. um aprendizado novo. Na verdade, a vida é assim, né? A gente vida é assim. aprende todo dia. Ninguém sabe de tudo, então todo dia a gente aprende. Ele ensinou a gente a comprar, a vender, atender bem cliente, atender bem fornecedor. E é um grande amigo, parceiro para tudo. Meus irmãos, eles falam muito que eu sou o mais querido, porque eu sou o mais querido. Boa! Você Não tem, É fato. não Eu tem, já tinha percebido. não tem jeito. É uma coisa. É nítido. Uma coisa de raiz. Parece né? que eu nasci da barriga dele, na verdade. De alguma forma foi. É verdade. Mas é isso. Muitos anos de parceria aí. Milene, fala para nós. Quais são as qualidades que elevam a Michande no mercado? Então, nós trabalhamos assim completamente com todas as licenças, licença ambiental, licença de fornecimento, todo mundo CLT. Nosso time é completamente CLT. Trabalhamos com a Anvisa na parte do medicinal. Então nós temos essa licença também. Nossos fornecedores, todos com procedência, então a gente vê isso muito de uma forma muito importante, porque o gás é um produto que requer a qualidade, o cuidado, né? Então todo o nosso fornecimento tem a garantia do nosso fornecedor. Segurança, né? Tudo. É importante. Isso. E a gente trabalha também com um atendimento rápido e imediato, mostrando para o nosso cliente que
o quanto ele é importante. Então eu acho que isso é uma qualidade que a Michande tem e que a gente preza muito por isso. Essa rapidez significa o quê? Prazo de entrega, né? Sim, que é importante. Às vezes o cliente parou de repente uma célula, um produto lá, a fabricação de um produto, e a Michande é acionada e rapidamente precisa entregar. Isso. Com aqueles vários caminhões que vocês têm que lá. nós temos na rua. Muito bem. Graças a Deus, muitos caminhões aí que acho que o Alexandre pode explicar melhor essa divisão de rota que o meu pai fez. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de entregar rápido pro cliente. Muito bem. Agora, essa é para você, meu amigo Mr. Alexandre. Sim. Como vocês conseguem atender tão bem, tão rápido no Grande São Paulo, que isso aqui é um país, é um mundo, são 32 cidades, mais a cidade de São Paulo, e vocês conseguem uma agilidade incrível. Conta para nós. Legal. Então, vou voltar lá no início da empresa, quando meu pai montou a empresa, ele pensou que São Paulo fosse uma pizza. Então ele tinha 2 caminhões, aí ele dividiu São Paulo em duas partes de pizza. E esses 2 caminhões tinham que fornecer dentro dessas regiões. Com isso ele foi aumentando, ao passar dos anos, ele foi aumentando a quantidade de caminhões e aumentando as fatias de pizza. Foi dividindo isso em setores para conseguir uma qualidade melhor e uma agilidade no atendimento. Nós enviamos o entregador, o motorista, o colaborador, com o produto já no caminhão. Ele já está na região do cliente, o cliente liga ou o próprio motorista já faz no itinerário dele, passa na porta do cliente, já faz a entrega, ou já visita o cliente, vê se ele precisa ou não. Ele precisando, já vai lá. Ou seja, praticamente o motorista, o caminhão tem um estoque móvel. É um estoque móvel. Que ele Exatamente. vai, ele é pronto atendimento. Isso. Pronto atendimento. Muito bem. Agora, Milene, me fala, como a Michande cuida dos seus colaboradores, que são bastante, desde o dia que o Mr. Ciro falou, desde o comecinho, lá quase 40 anos, mudou muito. Hoje vocês têm muitos colaboradores. Como vocês fazem para administrar e cuidar desse pessoal todo? Então, eu acho que desde o começo meu pai já tinha a visão de que essa pizza de rota também seria a pizza de pessoas que ele poderia ajudar. Então, ele sabe e ele nos ensinou que o colaborador ele tem que estar bem, ele tem que estar trabalhando num lugar onde tenha um ambiente bom. Porque a maior parte da nossa vida a gente passa numa empresa. Passa na empresa. Então a gente preza muito com que o colaborador saiba que ele faz parte da família Michande, que ele é importante, que ele vista a camisa e que ele tem a gente como um bom auxílio, um bom parceiro. Um bom parceiro. Agora para o meu amigo Mr. Alexandre, como você enxerga o futuro da Michande e dos materiais de solda em geral? Veja bem, nós estamos falando do material que em expansão de uns anos para cá, com uma agilidade tremenda. Tecnologia chegando cada mês, cada ano, cada feira que acontece por aí no Brasil e no mundo. A tecnologia está muito rápida. Como você enxerga o futuro da Michande nesse contexto? O setor de gases industriais, medicinais, é um setor que cresce constantemente. Né? Constantemente. Setor de solda, corte, vem crescendo bastante, né? Uns processos que estão crescendo bastante. E quem tiver a direção correta, quem for na linha certa, quem atender da forma correta, vai ter crescimento. Qualidade, rapidez. Qualidade, rapidez, vai estar sempre... E segurança, né? Segurança... Sim. Segurança é fundamental. Fundamental numa área dessa, né? É um segmento que necessita muito de responsabilidade com a segurança. Exatamente.
Conta para nós, quais são os próximos passos da Michande em termos de expansão dos Certo. negócios? Nossa principal preocupação é com a qualidade. Sim, importante. Continuar priorizando segurança, entrega ágil e eficiente. Mr. Cid, fala para mim, quais são os próximos passos da Michande em termos de expansão e novos serviços? A Michande hoje é uma máquina que está ligada, não deixando faltar combustível. Que é importante. Então ela segue buscando sempre algo novo, sempre otimizando em todos os sentidos, Boa. pensando sempre no que o mercado está carente, está precisando, para a gente poder estar correndo atrás do produto, onde quer que esteja, e colocar na casa, na empresa do cliente. Muito bem. E assim eu diria para você, o próximo passo é infinito. Agora é com você, Milena. Como a Michande trabalha para conseguir dar um bom atendimento aos clientes? Eu acho que a Michande, ela entende que o cliente é o seu patrão. Porque Boa. toda empresa é aberta. Sim. Claro que a gente depende do nosso cliente. Então a gente tem uma preocupação com que esse cliente sempre seja muito bem atendido. Então nós fazemos cursos, palestras, treinamentos com os nossos colaboradores. A gente faz o máximo para poder atender o cliente ali naquela situação da melhor forma e sempre com um produto de qualidade, como a gente já falou, que eu acho que isso também é fundamental, porque você tendo um produto de qualidade, sendo um produto tão, como os gases, tão expressivo, tão, posso falar, gás é um produto que você tem que ter cuidado, você tem que saber manusear, saber a procedência, e a Michande ela leva isso muito a sério. Muito a sério. Então, por isso que eu acho que os nossos clientes confiam no nosso trabalho devido a 37 anos de muita responsabilidade em cima de um produto muito precioso, que é o gás. Realmente eu concordo, porque eu trabalho na área de solda há muito tempo, mais do que a Michande existe, e o pessoal considera a Michande uma empresa realmente de confiança. Eu queria dar um gancho aqui, aproveitar e passar aqui agora a Michande, com parceria com o Emílio, a gente está indo até o cliente, vendo quais as necessidades que esse cliente tem e vamos orientar esse cliente, o Emílio vai orientar o nosso cliente a fazer o procedimento correto para estar trabalhando com segurança, com qualidade, tudo certinho, dentro das normas. Muito bem, Alexandre. No último mês, por exemplo, acho que 30 dias, 40 dias, eu estou visitando várias empresas da Michande com o objetivo de... Esse é um projeto de muito tempo, de muitos anos, de fornecer palestras técnicas, palestras mais ou menos rápidas e bem objetivas, com o intuito de aumentar a segurança, de mostrar os riscos que existem no manuseio e no trabalho utilizando gases, sim, ou sob alta pressão, ou gases inflamáveis. Então, isso nós estamos fazendo. Nós temos várias dezenas de empresas que estão interessadas, nós estamos fazendo uma programação, isso aí graças à parceria Abrasolda e Michande. Bacana. Bom, agora vamos começar a conversar um pouco aqui com o nosso amigo Emílio, fundador da Abrasoldas. Conta um pouquinho da sua trajetória e quantos anos de carreira você tem? Muito bem, não, faz muito tempo. Minha carreira começou na área de soldagem há mais de 40 anos. Eu era menor de idade ainda, e ao longo desse tempo todo eu vim me aprimorando até os dias de hoje. Então estou beirando quase 50 anos na área de solda. Emílio, você que acompanhou assim muito de perto a evolução da área de solda,
Ao longo de tantos anos, o que pode nos contar, nos falar do que você viu, do que era para o que é hoje? Qual foi a evolução? Veja bem, né? Você está fazendo uma pergunta, meu amigo Ciro, que está parecendo que eu sou um Highlander, né? Mas não é bem isso. Quase. Muito bem. Eu praticamente, eu posso dizer, já falei, uma pessoa uma vez me chamou há um tempo atrás, uma feira industrial que eu encontrei alguns amigos da área de solda, sempre encontra um ou outro, ele falou assim, você é uma testemunha ocular da evolução da solda e corte no Brasil. Eu me senti tão... No começo eu me senti mal, mas depois eu falei, mas realmente eu sou uma testemunha ocular, porque eu vi quando a solda, ela dependia de geradores rotativos, que pareciam um míssil, um torpedo, né? Então, nomes que sumiram, por exemplo, nós tínhamos geradores Negrini, geradores da General Electric, uma gigante multinacional, que atuavam como máquinas para soldar. Nós tínhamos geradores da Bambose e uma das maiores do mundo, a Lincoln, americana. Então, ou seja, eu vi esse começo, só existia isso. Eu queria saber o quanto foi fundamental para você a sua formação, em que, na mudança da tua vida, da tua carreira profissional, do teu desenvolvimento profissional, da tua evolução profissional, para chegar no profissional que você é hoje. O que me ajudou muito foi a experiência ao longo desses anos. Eu sou tecnólogo em soldagem e eu fiz vários cursos, não só no Brasil, até fora do Brasil. Tenho dezenas de cursos em cada processo de solda. Processos convencionais, processos com proteção gasosa, metalização, eletrodos especiais, metalurgia. Isso aí me deu um contexto, aliado, como eu disse, a uma experiência de chão de fábrica, me deu uma experiência que hoje eu consigo atingir acredito, um nível interessante. Elevadíssimo. Elevado talvez acima até da média, pela quantidade de casos, né? Ô Emílio, você trabalhou muitos anos na EUTECT, né? 30 anos. 30 anos. E conta pra gente como foi essa sua experiência lá. Na EUTECT eu entrei ainda menor, ou seja, bem dos 17 anos, 16 por aí. E eu aprendi muito lá, eu trabalhei um ano na engenharia, eu era auxiliar da engenharia, trabalhei no controle de qualidade de peças, de componentes, de equipamentos. Não sabia nem para que serviam cada componente, não sabia o que era solda. Fui aprendendo, como eu era muito curioso, eu comecei a ler muitos materiais, que não existia muito, não existia internet, não existia o Google, né? Então eu comecei a aprender o que tinha de materiais, de literaturas sobre solda e corte de metais. E isso aí me enriqueceu acima, ou seja, me deu um impulso e um interesse muito grande. E daí, na EUTECT, para você ter uma ideia, Milene, eu tive 12 cargos. Nossa! 12 cargos. Até um tempo atrás eu tinha uns 8 cartões de visita, aí depois eu acabei perdendo. Mas eu passei por várias etapas, controle de qualidade, engenharia, depois 5 anos na ciência técnica, eu fazia assistência técnica, dirigia uma Kombi pelo estado de São Paulo todo. Então andei muito. E depois dali fui para vendas, fiquei 2 anos em vendas. Eu falo para muita gente, eu atuava da Vila Maria, onde fica inclusive o bairro da Mixande. Eu atuava da Vila Maria até a divisa do Rio de Janeiro. Era uma época diferente de hoje, conseguia andar mais, abranger Então, essa foi a minha experiência na EUTECT. E lá eu tive várias oportunidades, vários setores onde eu atuei. Emílio, você atuou em diversos setores, né? Vários setores. Na EUTECT. Conta um pouquinho dos desafios que foi travado aí nesses setores. Por exemplo, como eu falei agora há pouco para a Milene, é uma coisa interessante. Quando você muda de um setor ou de um cargo para outro, existe um baque muito grande. Você sofre um impacto grande. Por exemplo, eu, quando no segundo ano, terceiro ano mais ou menos, logo que eu completei a maioridade, vamos dizer assim, eu tirei a carta, o documento para dirigir,
eu fui fazer assistência técnica. Eu tinha um nível técnico muito bom, conhecia já os equipamentos lá dentro. Aí eu fui fazer assistência técnica externa. Mas eu tinha que ser motorista, tinha que ser técnico, eu tinha que ser vendedor, porque quem atende um cliente, ele tem que saber lidar com o cliente, ele tem que ser vendedor. Você tem que vender a empresa, você tem que vender primeiro você para o cliente, né? Depois você tem que vender a empresa. Então, ou seja, foi um pacto. Nos primeiros meses eu concordo que eu fiquei assim meio desestabilizado. Mas logo depois eu pensei, isso é o que eu gosto de fazer. Até hoje eu gosto de trabalhar junto aos clientes, ajudar os clientes, mas realmente foi um momento E ao longo dos outros cargos que fui, cada um foi uma adaptação. Sim. Você participou, Emílio, de toda a introdução desses equipamentos, de toda essa tecnologia no mercado da América Latina. Também. Nos conta como foi que você chegou nesses locais. Muito bem. Como eu falei agora há pouco, os primeiros equipamentos que existiam no mercado, né, não só no Brasil, praticamente no mundo, eram geradores, máquinas rotativas que pareciam, né? Alguns transformadores, são máquinas mais que têm pouca característica em termos de tecnologia, né? A abrangência metalúrgica onde elas atuavam era pequena. E a Eutec, no final da década de 60, que eu não estava na Eutec, é lógico, ela lançou o primeiro retificador para solda no Brasil. E isso motivou, alguns anos para frente, motivou o interesse de muitos países da América Latina. Então eu rapidamente, depois de alguns anos, 6, 7, 8 anos na empresa, eles me convidaram para atuar na América Latina. Então eu atuava do México até a Argentina. Todo mês eu saía do Brasil. Eu falo sempre o seguinte, o pessoal fala assim, mas você esteve aonde? Eu falo assim, eu só não fui em Cuba, Trinidad e Tobago, Jamaica e Haiti. É mais fácil. O resto, todos os países eu estive, alguns mais, outros menos. Sim. O objetivo era treinar a equipe de vendas, fazer uma assistência técnica, eu tinha acabado de vir do setor, né, de assistência técnica de vendas, então eu tinha uma certa experiência. Eu gostava de me comunicar com o cliente, eu gostava bastante. Muitas vezes eu vendia mais do que o próprio vendedor. Né? Quantas línguas você fala, Emílio? Quantas línguas você fala? Eu falo bem, não muito bem o português, eu sou português inclusive. Eu sou brasileiro, pero não muito. Eu nasci lá, vim pequeno para o Brasil, minha mãe me trouxe, meu pai, mas eu falo espanhol fluentemente, que eu tive que aprender espanhol, fui obrigado com muito gosto, porque eu gostava até da língua espanhola. Eu fiz um curso intensivo de 6 meses na Eutec, a Eutec me pagou um curso, para eu poder atuar, porque eu tinha que fazer o treinamento dos vendedores em espanhol. Era em espanhol? Eu cheguei a perguntar para... Mas caramba, nós não estamos... Mas a máquina é brasileira, fala português. Não, você tem que... No país, para ter sucesso, você tem que falar a língua deles. Então eu aprendi bem. Ao ponto deles falarem para mim o seguinte, Emílio, nós sabemos uma palavra que você fala, nós sabemos que você não é daqui. Pego assim num R ou um S, mas você é uma pessoa que você passou muito tempo do portunhol, que é o pessoal quando vê os turistas, então quer falar Coca-Cola, alguma coisa desse tipo. Então o pessoal, eu cheguei quase em algumas palavras eu conseguia, eu errava, eu cometia um deslize, mas eu me portava bem no espanhol. E italiano eu falo um pouco, porque eu tive uma experiência muito grande, que na Eutec eu trabalhei 30 anos, mas não direto. Eu trabalhei em 3 vezes. Né? Então, em alguns momentos, eu trabalhei com a Tibora da Itália, que é de Bolonha, eu tive que aprender um pouco de italiano. Não no nível que eu aprendi espanhol, que praticamente eu até posso dizer que eu quase domino espanhol. Inglês eu me viro bem. Por uma feira industrial eu consigo entender o que a pessoa me passa ali, mas dirigido ao nosso negócio, que é solda, né? Agora, assim, e turisticamente falando, no Brasil, mudar um avião, pedir uma comida. O inglês eu tenho 20%, 30%, como talvez a maioria, né? Tecnicamente, talvez eu avance um pouco mais, que dá para ler manuais, se quiser, obrigatório.
Fui para a China também, mas não sei falar o mandarim, não sei se eu saí, tinha tradutor. Mas basicamente é isso, é a minha experiência em termos de língua, que me ajudou bastante, ajuda bastante quando você viaja. Quando eu viajava, hoje eu não viajo mais para fora. Você teve total liberdade para desenvolver novos equipamentos e acessórios. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo. Muito bem. Eu, assim, depois de alguns anos na Aerotécnica, trabalhei em vários setores, engenharia, assistência técnica, vendas. Na América Latina eu era promotor técnico de vendas para a América Latina, esse era o meu cargo. Aí eu voltei para cá para supervisionar, gerenciar a parte de processos, né? Isso me deu uma bagagem um pouco grande. Eu tinha uma visão grande de indústria. Você visitava o cliente, conseguia captar a necessidade que o cliente tinha, e não eram poucas. Hoje, praticamente, existem equipamentos para tudo. Mas há 20, 30 anos atrás, ou até mais até, o mercado necessitava de produtos para poder soldar, por exemplo, o alumínio. Hoje facilmente se solda o alumínio. Sim. Naquela época, 30 anos atrás, você falava que o MIG, metal inerte gás, soldava alumínio, o pessoal, a maioria, 98% do pessoal que trabalhava na área não sabia como fazer. Hoje é normal. Então, muito bem. Aí, exatamente. Com isso, a Aerotécnica foi me dando uma certa carta branca, assim, para eu poder captar as ideias, a necessidade do mercado e trazer para dentro com a engenharia. Tá? Assim, eu conseguia captar situações precisas, reais, né, que o mercado necessitava. Então, em cima disso, a Aerotécnica projetou a linha Master TIG, que foi uma linha de sucesso, uma linha Master TIG nos anos 70 ainda, e no final dos anos 70, começo dos 80, a linha que foi um produto também TIG, que foi talvez até hoje, apesar de tanto equipamento, dezenas de marcas, não vou falar centenas, que produtos que vêm da China, né? A linha de inversores, mas naquela época esse equipamento, ele talvez até hoje seja o produto para o processo TIG mais vendido até hoje em termos de unidades, é o DPT-300. Que no começo... Uma baita máquina, né? Uma máquina preferida ainda, é lógico, uma máquina, vamos falar antiquada, é uma máquina convencional, sim, que tem um consumo de energia muito grande, vai contra o conceito no mundo hoje, sustentabilidade, tá? Mas ela diria que ela solda melhor que, diria que a maioria dos inversores que eu conheci, que vêm importados do mercado e que eu conheci em alguns países, o DPT. E eu sou como é que chama? Muita gente concorda comigo nesse ponto. Então, o DPT-300, nos primeiros meses, foi qual foi a característica dele? Que existe hoje. É a primeira máquina do mercado que tinha o sistema de refrigeração para tocha de soldagem, embutido no próprio equipamento. Tanto é que eu participei, a engenharia chegou para mim e falou assim: Emílio, nós não estamos conseguindo achar um radiador com uma bomba para poder fazer. Então, o primeiro ano, o DPT saiu com um radiador de Opala. Olha só. O radiador do Opala. Não vai me falar se é 4 cilindros ou 6 cilindros, eu não lembro. Aí saiu radiador de Opala com uma bomba d'água. Foi o primeiro equipamento que conseguia atingir. Por quê? Porque em determinado momento o mercado começou a exigir maior capacidade de amperagem, de corrente, para soldar chapas mais grossas. Então, a tocha, que o pessoal estava acostumado a usar tochas, que é a ferramenta de trabalho do soldador, TIG, né? Tocha seca, tocha sem refrigeração, de 100, 200 amperes, já não conseguia suportar essa carga de trabalho, de ciclo de trabalho que estava acontecendo nas indústrias em geral. Então, a Aerotécnica, praticamente, a engenharia copiou uma máquina que existia nos Estados Unidos, que era da Robert, que eu já conhecia lá de fora, uma máquina que tinha um sistema de refrigeração. Foi copiado, depois de adaptado. E no começo teve um problema. O DPT-300 tinha o pré-vazão, o pós-vazão, que é importante. Após a solda, você tem mais 5, 10, 15, 20 segundos para proteger o cordão de solda, evitando uma oxidação do oxigênio. Isso aí tudo, um comando eletrônico, que no começo dava 1000 problemas. Era um terceiro que fazia lá para a Aerotécnica.
E tanto é que o apelido do DPT-300 do mercado é dar para o pessoal falar o que significa da DPT-300. Dá problema no trabalho 300 vezes. Quebrava tudo, né? Quebravam todas. Aí fomos aprimorando a parte eletrônica todos esses comandos, né? E ela se tornou praticamente um ícone nesse processo TIG. Também na parte de MIG, equipamentos MIG, a EOTET foi a última empresa a entrar no mercado de equipamentos MIG-MAG, a EOTET. Primeiro foi a Bambose, sem falar dos importar, Lincoln já tinha entrado com algumas máquinas importadas, Bambose, depois veio a ESAB, né? ESAB, poderosa ESAB. E a EOTET foi praticamente, o White Martins lançou a linha também, alguma linha, no começo dos anos 80, né? 70, 80, e a EOTET foi uma das últimas, 76, 77, eu participei muito, que eu acompanhava os testes de campo, né? De soldagem, né? Como eu trabalhava conhecia muitos clientes em São Paulo, né? Então eu conseguia levar equipamento e acompanhava, ficava lá 30 dias, 15 dias, acompanhando a evolução. Fazia testes de temperatura, inclusive no laboratório, eu acompanhava. Eu fui a única pessoa na EOTET que dobrou 5 vezes. Ninguém dobrou nenhuma vez, eu dobrei 5 vezes, 24 horas. Caramba! Trabalhando na EOTET sem sair de lá. Aí diretores, presidente não, porque o presidente morava na Suíça. Diretores iam meia-noite me levar chá quente, chocolate quente, bolo. Eu comia, eu até engordei nesses dias. Mas foram 5 dias, não diretos, mas assim durante alguns tempos, quando tinha algum problema técnico que precisaria de um acompanhamento, para ver um teste prático de carga, não era solda, era simulando uma carga, uma solda ou uma carga elétrica. Então, eu cheguei a dobrar 5, a gente falava na época, dobrar 5 vezes. Não sei se isso era legal. Já me falaram que era legal isso aí, né? Mas eu aprendi muito na EOTET, então não tem nada a ver. Foi lá a minha base, lá o celeiro, onde eu aprendi muita coisa. Você costuma me chamar meu pai, de Mister. Da onde vem essa palavra Mister? O que significa? Interessante. E veja bem, como eu viajei muito, na época lá na América Central, por exemplo, eu estive várias vezes no México, em alguns países lá, Porto Rico, que é um estado, praticamente um estado americano, Puerto Rico, e lá eles usam muito essa que significa senhor, né? Mister, para se dirigir a uma pessoa, quando existe uma certa intimidade assim. Então eu comecei a pegar de lá, ou seja, há 30 anos, né, mais ou menos. Então eu falo com aquelas pessoas mais próximas, né, os amigos, alguma coisa, eu chamo de Mister. Então é Mister Alexandre, Mister Cido, legal, e assim por diante. É um apelido, assim, eu diria, carinhoso. Sim. Para uma pessoa. Eu queria lhe perguntar sobre o seu livro Dom Quixote, que eu já li, gostei muito, e eu queria entender o significado desse nome, Dom Quixote. O Dom Quixote moderno. Dom Quixote moderno, está aqui. Veja bem, esse livro ele mostra a minha trajetória profissional na área de solda e corte de metais, lógico, que tem praticamente 50 anos, vamos dizer assim. E paralelamente, eu vou mostrar a evolução da solda e corte no Brasil. Isso aqui é um livro técnico, também muito técnico, que mostra a minha vida profissional. Agora, por que o nome Dom Quixote? Porque Dom Quixote de Cervantes, um dos livros mais vendidos do mundo, o Dom Quixote ele ensinava, ele ajudava as pessoas. Então, uma coisa que eu sempre fiz. Sempre foi quase prioridade na minha vida, o treinamento, ensinar uma pessoa a utilizar a nossa área, solda e corte. Então, consegui chegar a esse nome, Dom Quixote moderno. Essa é a explicação que eu teria para isso. É o ensinamento. É o ensinamento. Perfeito. Emílio, você lançou vários livros, como Dom Quixote Moderno e outros, e videoaulas também, que a gente trabalhou muito junto com suas videoaulas na Michande. E como que você acha que esse material contribuiu para o setor de solda? Muito bem, veja bem. Eu
como eu disse para vocês, eu sempre fui curioso, sempre estudei, sempre gostei da parte teórica também dos processos, por isso que eu consegui evoluir rapidamente lá atrás, ainda bem jovem, né? Aí eu lancei no formato de VHS, os primeiros que eu chamo de videoaulas, hoje era conhecido na época como filmes de treinamento em solda. E eu cheguei a ter 10 processos, que eu depois mudei para DVD. Hoje ainda me pedem DVD. Hoje eu tenho no formato de pendrive e formato de streaming, que também vendo, né? Meus 10 processos. Eu tenho também 8 processos em PowerPoint, são slides, né, que muita gente compra até hoje. Ele ajuda até o pessoal da área técnica, de vendas, de treinamento, de escolas profissionais. Pra você ter uma ideia, Milene, o Senai do Brasil, mais de 100 Senais do Brasil compraram, e muitos, acho que diria até a maioria, utilizam até hoje meus videocursos. Agora eu mudei o nome de filme de treinamento em solda para videocurso. Há poucos meses atrás eu encontrei uma pessoa numa empresa aqui em São Paulo. Ele falou: você é o Emílio Veiga daqueles cursos? Ele veio e falou: eu tinha acabado, fazia 6 meses que ele tinha acabado de vir do Belém do Pará. Ele fez um curso lá no Senai, profissionalizante, de alguns meses lá. Eles passaram um filme, não lembro o processo. Falei: por enquanto sou eu sou ele. Então, até hoje, alguns Senais ainda usam como apoio técnico os meus livros de treinamento. E eu também lancei livros, né? Apesar dos livros, hoje é o book, né? Mas os livros de papel continuo vendendo, não razoavelmente. Eu tenho cinco aqui eu tenho 4, mas eu tenho cinco livros que abrangem todos os processos. Por exemplo, eletrodos revestidos, processo TIG, MIG-MAG, solda de manutenção, onde entra muita metalurgia, e esse aqui que é um dos mais importantes, que é segurança em solda e corte. Isso aqui eu vendi bastante para a Petrobras, para áreas para atuação junto às contratadas, às empresas contratadas. E os acidentes continuam acontecendo, então eu considero esse livro de segurança muito importante. Sim, com certeza. É isso aí, essa é a minha participação. Vejam bem, ainda quantos eu vendi? De repente você está pensando. Eu já vendi hoje meus videocursos, mais de 30 mil videocursos. Mas eu diria que talvez milhares de pessoas, eu ajudei milhares de pessoas, porque no Senai um filme de repente pode ter sido visto ao longo de 10 anos, 15 anos, por 50 mil alunos. Continua sendo visto. Exatamente, 50 mil alunos, 40 mil mudaram do ramo de solda, mas 10 mil ou 5 mil, diminui mais ainda, 5 mil continuam. Esses 5 mil tem uma boa base teórica, porque lá ele aprende bastante. Uma vez uma pessoa me falou comigo: Emílio, se eu comprar um filme teu, um videocurso, né, do processo MIG-MAG, eu aprendo a soldar? Eu falei: não, você não vai aprender a soldar. Eu falei: ué, como? Você não vê um curso de solda? Eu falei: não, minhas videoaulas, você vai entender o processo. Se você tem para isso, você tem que ser soldador, você tem que conhecer o processo. Meus cursos são para aperfeiçoamento de soldadores, de técnicos e soldadores. Então, é o que eu digo: se um gerente de banco que tem uma área estritamente administrativa, interna, se ele comprar um livro meu, se ele for interessado, um videocurso, se ele for interessado, ele vai conhecer a fundo cada processo de solda, talvez mais do que um próprio soldador, que é prático. Só não vai aprender a soldar. Exatamente, só vai faltar de soldar. Ele não vai aprender a soldar, ele vai entender e vai conhecer o processo. É assim que funciona. Conta pra gente, então, qual foi a sua motivação para fundar a Abrasoldas? A Abrasolda é a Associação Brasileira de Solda e Corte. No começo ela era a Associação Brasileira de Soldadores. O objetivo foi ter uma associação, como já existiu outras associações, essa aqui voltado mais ao técnico, ao operador de fábrica, né? Com o objetivo de ajudá-los na parte de materiais de treinamento, aumentar o conhecimento que eles têm do processo, cada um. Normalmente o operador ele atua soldador MIG-MAG, soldador TIG, assim por diante. Então eu
com meus processos de solda, os 10, abrangendo oxicorte, corte plasma, metalização, onde entra muita metalurgia. Então, o objetivo da associação era captar sócios e ele entrando de sócio, por exemplo, na Abrasolda, ele iria receber uma coleção ou material direcionado para o campo de atuação dele. Eu consegui fazer isso durante algum tempo, antes de 2020. Depois de 2020, quando teve aquele baque a nível mundial, aí praticamente eu parei. Agora a ideia é recomeçar aos poucos. Esse foi o objetivo da Abrasolda. Bom, queria agradecer aqui por essa iniciativa aqui que Mr. Emílio teve, da gente... Apoiado, você me apoiou rapidamente Sim. Quando eu fui falar para você do podcast, graças a Deus. Okay. Para a gente estar fazendo esses bate-papos, né, com os nossos amigos na área de soldagem. Pedir para você que gostou, dar um joinha, curtir, compartilhar com os amigos e se inscreva no nosso canal e até a próxima.